bom dia para toda a família Canção Nova, é isso mesmo, olha, são 9 horas e 31 minutos, nós estamos ao vivo de São Paulo para deixar você bem informado. Você já vê aí imagens ao vivo da Vila Mariana, um pouco do céu da capital paulista, poucas nuvens agora, né, pela manhã, à tarde pode ter pancadas de chuva e a máxima chegando aí aos 27 graus. Quarta-feira é dia da catequese do Papa. Francisco fez um balanço de sua peregrinação ao Iraque. A primeira visita de um Papa ao país teve um forte sentido penitencial, mas foi marcada também pela alegria do povo e a esperança de um horizonte de paz e fraternidade. Bom, aqui no Brasil, direto de Brasília, nossa equipe deixa você atualizado sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nas condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E ainda, o andamento da votação da PEC emergencial. O Brasil, infelizmente, bateu um novo recorde de mortes por Covid-19. De acordo com dados do Ministério da Saúde, divulgados ontem, foram 1.972 mortes registradas em 24 horas. O número de recuperados soma quase 10 milhões. A gente vai para o intervalo com imagens do Rio de Janeiro. A máxima prevista hoje é de 32 graus por lá. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Que imagem linda! No Vaticano, o Papa Francisco apresentou um balanço da sua viagem ao Iraque no fim de semana. Afirmou que a visita era um sonho do Papa João Paulo II e nunca um Papa tinha estado na terra de Abraão. Apesar de acontecer após anos de guerra e terrorismo e durante uma pandemia, a viagem é um sinal de esperança. Vamos a Roma saber mais detalhes dessa visita com a Lísia Costa. Bom dia a todos. A sensação que dá ao ouvir essa catequese é que o Papa de fato parou, recordou com emoção, com alegria, com intensidade os momentos que ele viveu no Iraque. Uma viagem sonhada por ele e que ele fez questão também de recordar que foi sonhada por Papa João Paulo II e que ele teve a oportunidade de realizar esse desejo de ir à terra de Abraão. Na catequese, o Papa agradeceu Deus pela graça de ter visitado o Iraque. Agradeceu também todos que se tornaram, todos que fizeram com que fosse possível esta viagem, entre eles o presidente do país, patriarcas e bispos católicos, líderes do islamismo como o Ayatollah al-Sistani, com o qual o Papa afirmou ter tido um encontro inesquecível. Francisco também destacou ter experimentado o forte sentido penitencial desta peregrinação. Disse que não podia aproximar-se daquele povo martirizado sem carregar em nome da Igreja Católica a cruz que eles já carregam há anos. E disse que ele foi marcado por esta cruz, por imagens de destruição que ele viu, pelo testemunho dos que sofreram com a guerra, mas também o Papa disse que ele foi marcado pela alegria e pela esperança daquele povo. Ele afirmou que o entusiasmo que ele trazia, que ele levava, que ele estava no coração, se misturava com a alegria dos iraquianos por receber pela primeira vez um pontífice. O Papa também recordou os diversos momentos, o diálogo e oração com os membros de outras religiões na planície de Ur, terra de Abraão. Também recordou as missas celebradas, os encontros com os cristãos, com aquela igreja mártir. E disse que o povo iraquiano tem o direito de viver em paz, porque eles têm raízes religiosas e culturais milenares e que muito disso foi destruído pela guerra. Afirmou que lá ele se questionou várias vezes sobre o fato de quem vendia armas para os terroristas e afirmou que essa é uma resposta que ele gostaria de ter. Insistiu também que a guerra não pode ser respondida com outra guerra, mas sim com passos de diálogo e de fraternidade. Somos todos irmãos, destacou o Papa. No final, Francisco louvou a Deus por esta histórica visita e pediu que todos continuem rezando pelo Iraque e por todo o povo do Oriente Médio. De Roma, Lísia Costa para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Lísia, pelas informações. Realmente foi uma viagem incrível que você pôde acompanhar tudo aqui na TV Canção Nova. E o Vaticano anunciou hoje a nomeação do arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal brasileiro Orani João Tempesta, para a Pontifícia Comissão para a América Latina. Também foram nomeados para a comissão os cardeais Carlos Osoro, da Espanha, Rogério Cabrera Lopes, do México, Luiz José Rueda Aparicio, da Colômbia, e Nelson Pérez, dos Estados Unidos. Um dos destaques internacionais de hoje é uma freira de Mianmar.
Para proteger manifestantes, a religiosa entrou na frente dos militares e recebeu pedradas de policiais. O Avenida destaca a freira heroína de Myanmar. O jornal entrevistou a irmã Anne Rose, uma enfermeira do hospital diocesano que se ajoelhou diante de armas para proteger os manifestantes. Sua foto ajoelhada no meio da rua diante de policiais já correu o mundo. A religiosa da congregação de São Francisco Xavier disse em entrevista que tem os mesmos sentimentos de todo o povo de seu país e que se entristece pelo que acontece lá. E vendo que os manifestantes estavam em risco, decidiu protegê-los, ainda que isso lhe custasse a vida. O Washington Post dá destaque à negociação do auxílio emergencial americano. O Congresso está prestes a dar sinal verde ao pacote de auxílio à pandemia de 1,9 trilhão de dólares, colocando em movimento o esforço de Washington para administrar um dos maiores pacotes de ajuda econômica da história dos Estados Unidos. O El País estampa um novo horizonte para os vacinados. O avanço da imunização traça um horizonte que vai permitir viajar e relaxar algumas restrições. Mas, por meses, a população que não estiver vacinada ficará excluída desses privilégios. O jornal afirma: as vacinas acenderam a luz no fim do túnel, mas ainda há questões da escuridão. Portanto, uma pessoa imunizada está protegida contra formas graves da doença, mas pode contrair o vírus, e até o momento sua capacidade de infectar outras pessoas é desconhecida. Portanto, por solidariedade, os vacinados não podem ignorar restrições ou descartar medidas de segurança, como o uso da máscara. A seguir, direto de Brasília, a nossa equipe traz informações da votação da PEC emergencial. A gente sai para o intervalo com imagens de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Dia de sol com algumas nuvens, céu azul aí, né? Não chove por lá, termômetros entre 21 e 32 graus. CN Notícias, edição da manhã está de volta, agora 9 horas e 42 minutos. Em Brasília, a Câmara dos Deputados aprovou na madrugada de hoje o texto base da PEC emergencial. A votação em segundo turno está marcada para daqui a pouco, né, Liana Nunes? Vamos ao vivo com as informações aí direto de Brasília. Isso mesmo, Rodrigo. Bom dia a você, bom dia a todos. A proposta de emenda à Constituição agora permite que o governo federal retome o pagamento do auxílio emergencial com um valor de 44 bilhões de reais fora do teto de gastos. Isso exige, por parte do governo, uma redução aí das despesas e também uma diminuição de incentivos tributários. A PEC emergencial, como você falou agora há pouco, ainda segue em votação, agora em segundo turno, e essa votação está prevista aí por volta das 10 horas da manhã. Inclusive, sobre este assunto, nós temos então a fala do economista César Bergo, ele que explica um pouco mais sobre o que é a PEC emergencial e também fala sobre os processos para que essa PEC seja então aceita aí nos próximos momentos pela Câmara dos Deputados. Vamos acompanhá-lo. Olha, ontem o Congresso esteve debruçado o dia todo na aprovação das medidas necessárias à concessão do auxílio emergencial, né? Então, conseguiu aprovar a disponibilidade do pacote, né? Uma despesa extra do governo na ordem de 44 bilhões. Então, provavelmente nas próximas horas, o governo irá encaminhar para o Congresso uma medida que estabelece o valor de R$ 250 por 4 meses de pagamento desse auxílio emergencial. Então, isso deve começar ainda no mês de março. As pessoas estão ansiosas, né, aguardando essa decisão, e o Congresso hoje vai trabalhar em cima de alguns detalhes com relação aos destaques, né? Mas basicamente já está aprovada a concessão desse auxílio. Ainda não está definido a questão do valor, mas o governo ele tem comentado que vai ser em torno de R$ 250. E esperamos que, de fato, isso venha a amenizar um pouco essa questão da pandemia, essa questão das dificuldades das famílias em sobreviver, né, em cuidar do seu dia a dia. Portanto, é uma boa notícia e aguardamos para as próximas horas o estabelecimento do valor exato e pelo tempo que vai ser pago esse auxílio.
E olha, Rodrigo, e você que acompanha a TV Canção Nova nesse momento, um outro assunto sobre a Câmara dos Deputados é que retornam hoje as comissões permanentes da Câmara. Essas comissões, elas estavam paradas em virtude da pandemia e voltam a ser instaladas a partir de hoje. Os trabalhos vão acontecer inicialmente de modo remoto e logo após passar aí as medidas adotadas pelo governo do Distrito Federal em relação as medidas de prevenção contra o coronavírus, essas comissões permanentes retornam para a plenária e aí cada deputado pode então optar em acompanhar ou de modo presencial ou também de modo online. Uma das comissões mais importantes, podemos dizer assim, é a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Rodrigo. Liana, você tem mais informações para a gente aí, a gente gostaria que você comentasse também com a gente em relação ao STF, esse julgamento envolvendo o ex-juiz Sérgio Moro. Isso mesmo, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal ainda está julgando o caso de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que justamente para saber, né, se o ex-juiz julgou com parcialidade ou não o caso do ex-presidente Lula em relação ao triplex do Guarujá. Os demais ministros do STF já votaram, falta apenas o voto do ministro Nunes Marques, que não teve condição de votar ainda porque os pais estão internados com Covid, ele precisou desse tempo para acompanhar a família e pediu um certo tempo para analisar também o caso antes de votar. A data ainda da votação do ministro Nunes Marques ainda não está definida. Agora, um outro assunto em relação à vacinação no Brasil, o Brasil que é o 6º país no ranking de vacinação em números absolutos, a gente também recebeu a informação de que agora o Ministério da Saúde também já enviou aos estados mais doses da vacina Coronavac, justamente para agora cumprir o Plano Nacional de Imunização ao público de 75 a 80 anos. A vacinação deve, então, seguir esta faixa etária agora nos próximos dias. Rodrigo. Joia, Eliana, obrigado, um bom trabalho aí. E agora nós vamos ao vivo lá para Aracaju. O nosso repórter Cleverton Macedo comenta com a gente um trabalho de ressocialização de jovens infratores que acontece por lá. Não é isso, Cleverton? Bom dia para você. Bom dia, Rodrigo. É isso mesmo. Olha, a TV Canção Nova, ela descobriu esse projeto que achou bastante interessante. Só para vocês terem ideia, são mais ou menos 200 jovens infratores, já cometeram infrações no passado, roubos, furtos, principalmente, e estão em recuperação. Porque o que acontecia muito aqui em Sergipe eram rebeliões nas FEBEMs, como muita gente conhece no Brasil. Aqui nós chamamos de Senan. Então, quando eu ouvia falar em rebelião no Senan, nossa, era uma dor de cabeça para a polícia, para a sociedade, porque eles queriam fugir de lá, porque na verdade não tinham o que fazer, não tinha projeto de ressocialização. Isso mudou nos últimos 3 anos para cá. Em vez de ficarem só no local, eles ficam em 3 lugares diferentes, 3 casas educativas e tem todo tipo de profissão eles estão aprendendo. Os professores do Senai estão nesse projeto, professores do Senac também estão envolvidos e professores do Instituto Federal de Sergipe, ou seja, até mesmo professores federais estão ensinando esses estudantes, esses menores, quase todos são homens, no caso, garotos entre 17 até um pouco mais dos 18 anos, tem garotos já com 19 anos que estão aprendendo profissões. Inclusive, eu estou aqui numa repartição pública, eu não posso dizer onde é, até para a questão da segurança dos próprios adolescentes. E aqui nesse local, a gente percebe que é um local bem grande, a gente percebe ali tem uma movimentação de algumas pessoas, inclusive alguns adolescentes, vamos mostrar de longe, mas depois a gente vai mostrar com detalhes, numa reportagem que está sendo produzida, vamos mostrar aqui no Jornal da Manhã, na edição da manhã, e vamos mostrar também na edição da noite do Canção Nova Notícias. Vocês vão ver que beleza, quase 200 jovens, e a satisfação deles em saber que estão sendo agora valorizados, vão sair desses trabalhos que eles estão aprendendo com certificado, prontos para o mercado de trabalho. Ou seja, o
que estava faltando era justamente essas medidas socioeducativas saírem do papel. E diga-se de passagem, um projeto também que tem a mão do Ministério Público do Trabalho. Nessa reportagem, que vocês vão ver depois, vamos conversar também com o procurador do Ministério Público do Trabalho para ele avaliar como está até hoje essa ressocialização. 11 turmas já foram formadas e os garotos saem do Senan prontos para atuar no mercado de trabalho. Então, vou ficar devendo para vocês essa reportagem completa, hein? Rodrigo, é com você. Valeu, obrigado pelas informações, né? E a gente torce aí por esses jovens para que realmente eles possam retomar sua vida e recebendo essa educação, toda essa formação que eles precisam. Março é também um mês de conscientização de uma doença que afeta em cada 10 mulheres em idade reprodutiva, que afeta uma em cada 10 mulheres em idade reprodutiva, que é a endometriose. Por isso é o mês chamado Março Amarelo. E para tirar dúvidas sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o Dr. Paulo Cossi. Ele é especialista em ginecologia e obstetrícia. Né, doutor? Bem-vindo. Obrigado por essa entrevista, participação aqui no Canção Nova Notícias. E a gente já começa perguntando para o senhor aí, né? Quais são os sintomas da endometriose e que tipo de consequências ela pode trazer para a mulher, doutor? Bom dia. Uma iniciativa muito boa de vocês falarem sobre a conscientização da endometriose. E o sintoma, a endometriose é uma doença que inflama a mulher toda vez que ela menstrua. Então, o sintoma mais importante que ela tem é dor quando ela está menstruada. Mas ela vai ter dor também quando está tendo relação, ela vai ter dor quando ela está, nesse período, para evacuar, ela pode ter dor se a endometriose, se a doença pegar o intestino. Ela tem uma dor pélvica, uma dor no baixo ventre, quase que todo o ciclo do mês dela, do ciclo menstrual, ou seja, quase que constantemente. E como é uma doença que inflama, ela dá uma fadiga crônica na mulher. E também uma de consequência, como você falou, de 10% das mulheres ter essa doença, destas 10%, 50% vai ter dificuldade para ter um bebê. Última pergunta já. Okay. Como diagnosticar e tratar a endometriose? A primeira coisa mais importante é a história clínica. A cólica menstrual, a dor na relação e os exames de imagem. A ultrassonografia feita com um esmero maior, com um preparo no intestino para que a gente consiga ver mais detalhes de útero, dos ovários, dos ligamentos que sustentam o útero dentro da pelve, é um exame de eleição. É o primeiro exame que a gente faz. Mas é um exame diferente de um ultrassom convencional, é um exame especializado. E também a ressonância magnética, que também é muito bom para a endometriose. O que não serve é a tomografia computadorizada. Maravilha, doutor Paulo Cossi, obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. A seguir, o retorno às aulas presenciais de uma escola agrícola. E você vê agora a Baía de Todos os Santos, em Salvador. Por lá tem sol e não chove. Os termômetros entre 24 e 32 graus. CN Notícias está de volta. Como a gente anunciou antes, que ia ter uma reportagem sobre o retorno às aulas presenciais numa escola agrícola. A gente não vai conseguir exibir hoje essa reportagem. A gente fica devendo isso para você. Na próxima edição a gente exibe, tá bom? No Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa aprovou a troca de nome do Maracanã para Pelé. Oficialmente, estádio Jornalista Mário Filho será substituído por estádio Edson Arantes do Nascimento Rei Pelé. De acordo com a Agência Brasil, a mudança gerou protestos na família de Mário Filho, o jornalista que idealizou a campanha para a construção do local. O projeto deve seguir para a sanção do governador em exercício, Cláudio Castro. A chuva continua em diversas regiões do país, tem alerta para temporais nas regiões norte, centro-oeste e sudeste. Veja a previsão do tempo.
No sul, o sol predomina nos 3 estados e só há previsão de chuva entre a tarde e a noite na faixa leste da região. Já no sudeste, o sol predomina, faz calor e chove, principalmente entre a tarde e a noite. No noroeste de Minas, chove a qualquer hora. No centro-oeste, chove a qualquer hora também no leste de Goiás e no Distrito Federal. Tempo firme no Mato Grosso do Sul. Nas outras áreas, a chuva se concentra entre a tarde e a noite. Tem previsão de bastante temporal entre o centro-norte do Amazonas, sul do Pará e do Amapá. Nas demais áreas, sol e chuva de moderada a forte intensidade. No nordeste, pode chover no Maranhão, Piauí e oeste da Bahia. Entre o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Maceió, tem chuvas isoladas. O sol predomina nas outras áreas. CN Notícias está terminando. Fica um convite para quem está na Grande São Paulo. Hoje tem missa presencial na Catedral Nossa Senhora do Líbano. Atenção, porque os horários foram ajustados para terminar tudo até 8 da noite. Então a missa votiva de São Miguel Arcanjo hoje é das 7 às 8 da noite. A Catedral Nossa Senhora do Líbano fica no bairro Liberdade, perto da estação de metrô São Joaquim. E assim a gente encerra esta edição do CN Notícias. A seguir tem o programa Cantinho da Criança. Um ótimo dia para você. Fique com Deus. Tchau, tchau.